Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre juros compostos, certo? Bom, então, diferente dos juros simples, certo? O seu juros simples, ele vai ser, o nome já diz, é simples porque os seus juros, ele vai de acordo com o capital. Os juros do primeiro mês é referente ao capital, os juros do segundo mês é referente ao capital, os juros do terceiro mês é referente ao capital. Isso tudo é o juro simples, ele é sempre os juros dentro do capital, certo? De acordo com o tempo. Nos juros compostos isso não acontece, isso é muito utilizado quando você vai fazer empréstimo no banco, certo? Então aqueles juros é sempre dentro do montante do mês anterior, certo? Então por isso que é um pouco complicado os juros compostos para se pagar aquela dívida que você tem, certo? Porque os seus juros nos juros compostos, ele vai em cima do seu montante do mês anterior. O capital, ele vai ficar apenas para o montante do primeiro mês, certo? Então isso é diferente nos juros compostos. A gente chama de juros compostos, é juros sobre juros, que é isso que acontece no juros compostos, ok? Bom, as questões de juros compostos, ela pode vir aparecendo, por exemplo, aqui a gente colocou quanto receberá de juros ao final de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos. Pode vir o nome juros compostos, mas pode não vir. Então, quando não vem, Paula, o que é que vem? Ele fala empréstimo, ele fala investimento. Quando ele falar nessas palavras que tem a ver com empréstimo bancário, com investimento, e ele não fala na questão qual é os juros, a gente já sabe que isso é um tipo de juros compostos. É aqueles juros mais complexos. Quando é um juros mais simples, geralmente a questão fala os juros simples, ok? Os juros compostos ou vai vir na questão que é juros compostos, ou ele vai falar em empréstimo bancário, ou ele vai falar em investimento, ou ele fala essas palavras que tem a ver com juros compostos, ok? Bom, então nessa questão, quanto receberá de juros ao final de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$6.000, a taxa de 1% ao mês, ok? Então, nossa primeira leitura é sempre aquela primeira leitura geral, certo? Não pode esquecer que se eu tenho juros compostos, eu tenho montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, ok? Lembrando que juros é igual a montante menos capital. Ah, Paola, eu tenho que decorar esses juros igual a montante menos capital? Não, gente. Lá, quando vocês estavam estudando juros simples, vocês viram que o montante é igual aos juros mais capital. Aqui não mudou, certo? Aqui, como é juros sobre juros, ele vai querer saber no final quanto tem de juros, por exemplo, certo? Então, por isso que ele colocou essa fórmula. Mas você não precisa decorar, porque você já sabe que o montante é igual a juros mais capital. É só passar o capital para o outro lado e procurar os juros, ok? Então, vamos agora procurar nossas variáveis. Ele está dizendo que ao final de um semestre, certo? Uma pessoa que investiu a juros compostos, a quantia de 6.000, a taxa de 1%. Então, se ele investiu 6.000, eu tenho 6.000 como o capital. Então, aqui eu tenho 6.000, certo? A minha taxa, ele está dizendo que é de 1% ao mês. Então, 1% ao mês. Não podemos esquecer que já foi assunto do nosso juros simples. Vou deixar no final da aula um vídeo aqui referente a juros simples que a gente viu na aula passada, que 1% é a mesma coisa de 1 dividido por 100, ok? Cuidado quando estiverem resolvendo, não coloca 1 na resolução, é 1 por 100, ok? Então, 1 por 100 é o nosso I, né, que é a nossa taxa. E ele está dizendo, ó, ao final de um semestre, então o teu tempo é um semestre. Mas a gente não pode esquecer que o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade, certo? Se aqui eu tenho um mês, aqui eu tenho que ter mês. Paula, eu mexo na taxa ou mexo no tempo? Já foi assunto dos juros simples. Eu tenho que mexer no tempo e não na taxa. Então, um semestre é a mesma coisa de 6 meses, ok? Então, aqui, ó, eu tenho 6 meses, ok? E o que é que ele quer? Ele quer quanto receberá de juros. Então, no final, eu tenho que encontrar o juros, certo? Então, isso são as minhas variáveis. Eu tenho que encontrar os meus juros, mas eu só tenho, ó, o capital. Então, eu não posso usar essa segunda fórmula porque eu tenho duas variáveis que eu não conheço. Então, primeiro eu tenho que achar o meu montante para depois aplicar ele na segunda fórmula, ok? Então, olha só.
Quem é o meu montante? Eu não sei, eu vou procurar o meu montante. É igual ao capital que foi dado em questão, que é 6.000, 1 mais a minha taxa. Se é 1 dividido por 100, eu tenho 0,01, ok? Isso tudo é elevado a t, t é 6. Ah, Paola, essa conta é grande, essa conta precisa de uma calculadora. O pessoal que está fazendo o concurso não precisa se preocupar, porque esse tipo de questão aqui, geralmente ele dá a resposta de 1 mais 0,01 elevado a 6, então ele deixa lá. Então o montante é 6.000, 1,01 elevado a sexta. Ah, Paula, essa conta é grande, essa conta é complicada de se calcular. Então, o pessoal que está se preparando para concurso, ele geralmente dá isso aí, certo? Então, ele dá esse resultado e você só precisa fazer a multiplicação vezes 6.000. Então, vocês não precisam se preocupar com essa parte. Quem é aluno de graduação, eles precisam calcular isso numa calculadora científica. E aí, o professor passa essa informação. Assim que começa o semestre, o professor diz para eles terem em mãos uma calculadora científica ou uma calculadora financeira, certo? Então, olha só, 6.000 vezes 1 mais 0,1 elevado a 6. Calculadora, encontro 6.369,12 do meu montante. Mas a questão quer saber o quê? A questão quer saber os juros, certo? E o meu juros é igual ao montante menos o capital. Então, o meu juros é igual ao meu montante que eu acabei de calcular, que é 6.369,12, menos o capital que foi investido, certo? Então, ele tem 6.000. Então, juros é o montante menos o capital. Quando eu faço essa conta, eu encontro 369,12. Você vai receber 369,12 de juros, certo? Porque a questão diz o quê? Ele quer saber quando ele vai receber. Então, a pessoa vai receber 369,12 de juros, ok, gente? Então, espero ter ajudado vocês. Essa é uma parte básica dos juros compostos. Não esquece de fazer exercício, exercitar, tirar dúvidas, fazer o máximo de questões possíveis, principalmente essa galerinha que está estudando para concurso ultimamente, certo? A galera que está se preparando para o Enem, então vocês precisam muito desses conceitos, desses assuntos bem preparados, ok, gente? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Não esquece, quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Vou deixar aqui um videozinho aqui sobre juros simples, certo? Para vocês aprenderem mais sobre esse assunto. E não esquece de deixar o sino ativado para chegar notificação de vídeos novos na sua casa, ok? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.